Oi, tudo bem? Bem-vindo à nossa primeira aula de integrais indispensáveis. Agora que você já teve uma introdução sobre as integrais, vamos entrar nas integrais que você jamais poderá esquecer na sua vida. É com essas integrais que você vai conseguir construir todo o seu conhecimento do cálculo 2. Então, nós vamos caminhando integral a integral, de forma que você absorva bem cada integral indispensável. Essas integrais também são chamadas de integrais imediatas. Eu falo indispensável porque é um termo que dá mais realce ao nome da integral, mas o certo é falar integral imediata ou as integrais elementares. Então, você deve estar se perguntando, tá, Thiago, mas qual é a integral indispensável? Pessoal, a integral que nós vamos estudar hoje é a integral dos monômios e dos polinômios, ou seja, algo que você sempre estudou no ensino médio e que agora você vai estar estudando de novo, só que de uma forma bem mais fácil. Porque, pessoal, integral não é difícil, integral é um assunto muito tranquilo de ser estudado e bem agradável. Então, vamos começar definindo aí essa integral indispensável, ou seja, vamos calcular aí a integral de monômios ou polinômios, né? Então, vamos apagar aqui o nosso quadro e vamos lá. Então, o caso geral que a gente já vai trazer aqui para vocês é o seguinte. Então, seja uma integral x elevado a n. Opa, se x não ficou legal. Então, tem aqui um x elevado a n. E nós temos aqui o nosso dx. Então, isso é o caso típico de um monômio que apresenta aí um expoente n, tá? Então, esse n aqui, ele é um número. Então, pode ser x elevado a 5, x elevado a quarta, ou seja, esse n pode ser 3, 4, 5. Só não pode ser, pessoal, prestem muita atenção. Esse n, por enquanto, ele vai ter que ser diferente de menos 1. E vocês vão entender por que lá na frente. Então, se você tiver um x elevado a qualquer número que não seja o menos 1, ou que também não seja o zero, tá? Nem coloquei o zero aqui, mas aí você vai estar podendo utilizar essa regra. E é uma regra bem intuitiva e bem tranquila de você de eu estar apresentando para vocês aqui, certo? Então, como é que funciona o cálculo dessa integral de forma geral? Ou seja, se eu tiver um x ao cubo, vai ser dessa mesma forma. Se eu tiver um x à quinta, vai sempre seguir o mesmo padrão. Então, você vai pegar esse padrão, vai fazer vários exercícios e você vai ver que é tudo muito tranquilo e muito fácil. Então, essa integral aqui, de forma geral, é igual a x n elevado a xn mais 1 sobre n mais 1 mais a constante, porque a constante ela não pode sair do nosso caminho. E lembre-se de definir que C pertence aos reais, tá? Vai ter alguns momentos aqui na nossa aula que eu não vou colocar esse C pertence aos reais, mas está subentendido, tá? Só para que a aula não demore mais. Mas lembre-se que é necessário colocar que o C é constante, certo? Porque se esse C for uma variável, isso já não é mais verdade. Então, Thiago, então é só você fazer x, bota um mais 1 em cima e divide por n mais 1 em cima? Embaixo? Sim. Se for n diferente de menos 1 diferente de 0, sim. Então vamos fazer alguns exemplos aqui, que vocês vão ver que é bem fácil. Eu vou deixar a regra aqui em cima, né? E a gente já vai começar aqui. A primeira exercício que eu separei para vocês foi a integral de x ao cubo dx. E aí a gente vai seguir a regra, né? Como 3 ele está dentro das condições, é só fazer x, 3 mais 1 sobre 3 mais 1 mais a constante. Isso aqui vai ser igual a x elevado a 3 mais 1, que é 4, sobre 4, mais a constante c. E é muito evidente isso porque, se você quer testar se você conseguiu chegar na resposta certa, basta você derivar isso aqui. E aí você vai aplicar as regras de derivação e vai chegar em x ao cubo, mostrando que seu cálculo está correto, certo? Então viram que é bem tranquilo de fazer, não tem nenhuma bronca, né? Vamos para a próxima. A próxima integral que nós vamos calcular aqui é a integral de 1 sobre x ao quadrado dx. E é claro que vocês vão dar um pause agora e vão tentar fazer essa daí. Deram pause? Conseguiram? Não conseguiram? Não tem problema. Aqui a gente vai sempre estar caminhando junto nessa busca de aprendizado. Pessoal, essa questão é muito típica, tá? Você fica pensando, Thiago, mas aí tem um 1, não é só o x. Pessoal, lembre-se que em uma fração de um monômio,
né? Então se você tem 1 sobre x ao cubo, isso é a mesma coisa que eu escrever x elevado ao menos 3, certo? Então tem esse sinalzinho de menos aqui, ó. Ou seja, isso é a mesma coisa que isso, tá? Então basta, isso é bem lá da matemática que a gente estuda no ensino fundamental, no ensino médio, né? Às vezes a gente esquece essas relações. Então a gente vai ter que fazer uma transformação para poder estar utilizando a regrazinha do monômio ou do polinômio. Então isso aqui vai ser integral de x elevado a menos 2 dx. Agora ficou tudo mais fácil porque basta eu aplicar o que a gente já conhece, né? Então vai ficar, isso aqui vai ser igual a x, repete o menos 2 e soma com 1. E vai ficar embaixo menos 2 mais 1. Lembre-se de colocar a constante, eu não vou definir que pertence aos reais, porque já está subentendido. Menos 2 mais 1 é menos 1, então vai ficar x elevado a menos 1 sobre menos 1, mais a constante. Dá para a gente arrumar isso aqui, né? Porque esse menos 1 pode subir aqui, né? E a gente pode também, vamos primeiro fazer menos x elevado a menos 1, né? Quando está dividindo, né? Mais com menos é menos, então esse menos pode vir para cá. Lembre-se de colocar o mais c. E lembre-se que a gente acabou de ver que isso aqui, né? É justamente igual a menos 1 sobre x, né? Porque a gente vai ter a questão do inverso, né? Então se a gente tem uma variável elevada a menos 1, ou qualquer número que seja, é só você fazer o inverso que o expoente fica positivo. Então vai ficar menos 1 sobre x mais c, a nossa resposta, certo? E aí você pode até conferir, né, se você tiver dúvida, se você fez certo o cálculo, tá? Então vamos ver aqui se nós fizemos certo, sim. Vamos ver passo a passo aí como a gente fez. A gente fez o caso geral, chegou aqui. Aqui o sinal veio para fora, né, então ele ficou fora. E aqui ficou menos x elevado a menos 1, né? Se você ficou com dúvida nessa parte, lembre-se que x elevado a menos 1 é igual a 1 sobre x. Assim como x elevado a menos 2 é igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, pessoal, é muito tranquilo, tá, a gente lembrar dessas relações. Então, o que eu vou propor a gente a fazer agora? Vamos ver se a gente acertou a questão? Então, bora derivar isso aqui. Menos 1 sobre x. E eu não vou nem colocar o c, porque o c eu sei que vai dar zero, então não tem problema. Então, eu suponho que eu queira derivar isso aqui. A gente tem que chegar em x em 1 sobre x elevado a menos 2, né? Então, vamos derivar isso aqui. Isso aqui vai ser menos a derivada, né? Porque a gente tem uma constante multiplicando. Menos x elevado a menos 1. A gente vai derivar isso aqui. E aí a gente vai ter justamente que a derivada vai ser menos. Esse menos 1 vai cair, então vai ficar positivo, né? Fica x. Menos 1 com menos 1, menos 2. Certo? E isso aqui é justamente 1 sobre x ao quadrado, que prova que a nossa resposta está corretíssima. Bom, o próximo exemplo que eu trouxe para vocês é o seguinte. A integral de raiz, vamos escrever aqui, de x ao quadrado. E, Tiago, você não ensinou isso pra gente. Pessoal, isso é só uma forma de assustar o aluno. É porque isso está escrito na forma de radiciação. Mas lembre-se que quando a gente tem, por exemplo, uma raiz de x à quarta à quinta, isso pode ser escrito justamente como x, tá? 4 quintos, certo? E aí, como é que eu aprendi isso no ensino médio? Era muito simples. O que eu lembrava? Eu abria a raiz, é uma forma bem feia de aprender, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar pra vocês que eu quero que todo mundo aprenda isso aqui de uma vez por todas, tá? Mas como é que meu professor me ensinou? Não vou falar o nome dele, mas você encontra ele no QG do Enem, então ele é bem engraçado e ele ensina essas táticas para você não esquecer. Claro que isso não tem nenhum fim matemático, mas você vai entender, então o nosso objetivo é entender. Você vai fazer o seguinte, pense que está chovendo, né? E aí a chuva vai começar a cair aqui. E aí a fração é bem amiga da outra, né? Então esse cara aqui que está protegido aqui pela barrinha, ele vai ceder lugar ao 4. Então ele vem aqui ficar caindo a chuva. E esse cara vai ficar protegido agora, porque ele não estava, né? Então fica o x 5 quartos, certo?
E aí o que a gente pode ver muito bem, outro exemplo, né, é a raiz, por exemplo, é a raiz de x, de x elevado ao meio, perdão. E aí a gente pode fazer o quê? Raiz, esse cara aqui, ele quer pegar um pouco de chuva, né? Então ele já está aqui escondido e o x vem para cá, certo? Então vamos reescrever isso aqui em função de um monômio, né? Então isso aqui vai ficar igual a integral de x, né? Vamos lembrar aqui como é que a gente faz. Vai ser x, esse cara aqui agora ele está protegido, então ele não estava antes, né? Gente do céu, isso aqui é muito engraçado. Então vai ficar x de x. E aí a gente só aplicar a nossa regrinha, né? Que no caso a gente já aprendeu. Que aí vai ficar justamente x 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1. Mas a constante eu só vou colocar no final. E aí, operações com frações, né? 2/3 mais 1 tem um artifício, né? Você multiplica por 1 e depois soma com mais 2. Então vai ficar, repete o denominador. Vai ficar 3 mais 2, 5/3. Então isso aqui vai ser igual a x elevado a 5/3 sobre 5/3 também, mais a constante. Você já poderia deixar assim, né? Já está certa a resposta, mas você ainda pode deixar em forma de raiz de novo, né? A gente sabe que tem uma divisão de fração, né? Vai repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, aquela toda coisa lá. No caso vai repetir essa, multiplicar pelo inverso da segunda dessa, vai ficar no caso 3x 5/3 sobre 5, né? E aí a gente ainda pode abrir isso aqui, né? Que vai ficar 3 raiz. E esse cara aqui, ele tá protegido, ele vai levar chuva, né? Então vai ficar 3x a quinta sobre 5 também. Chega no resultado, tá? Mas não precisava fazer essas etapas não, mas é bom, né? Para você sempre chegar num resultado mais apresentável, né? E por último, eu separei a última integral aqui, né? Pra gente finalizar a nossa aula. Que é a integral de x elevado a 5 mais 1 sobre x ao cubo mais 4 dx, né? E aí, pessoal, é aí que vai ficar bacana, né, a nossa tarefa, porque sempre que a gente tem integral da soma, né, para a gente ter integral de duas funções, a gente pode abrir essa integral, tá? Então a gente pode fazer justamente isso aqui ser igual a integral de f de x dx mais a integral de g de x dx. E aí você que agora sabe isso, né, você vai justamente separar cada uma, né? Vai ficar a integral de x a 5 dx mais, vamos fazer aqui com calma. Deixa eu ver se eu acho um espacinho aqui pra gente fazer. Vamos subir aqui. Então a gente vai fazer a integral de x a 5 dx mais a integral de 1 sobre x ao cubo dx mais a integral de 4 dx. Eu vou fazer somente a que eu não apresentei, que foi essa aqui. Essas outras duas vocês vão fazer sozinhos em casa. Lembre-se que cada integral vai ter uma constante, certo? Ela vai ter uma C1 aqui, uma C2, mas você não precisa colocar três constantes. Você basta fazer o cálculo das três e depois jogar uma constante no final. Por quê, Thiago? Porque a gente sabe que uma constante 1 mais uma constante 2 mais uma constante 3, isso aqui é igual a uma constante também. 0 mais 0 mais 0, 8 mais 8 também. Então não tem essa necessidade de colocar constante para cada integral. Basta colocar uma constante para os três resultados da operação da integral. Isso aqui, pessoal, é muito simples, né? Se a gente tem a integral de uma constante, isso aqui vai ser integral, isso aqui vai ser igual a 4x, né? Esse é o caso clássico, né? Se a gente tem 6, 7, por quê? Porque vai seguir aquele caso, né? Aquele velho caso, né? Que a gente já apresentou para vocês, né? Porque quando eu derivo 4x, basta lembrar que isso aqui vai ser igual a 4, certo? Então esse caso eu quis trazer aqui já para trazer uma boa condição aí para vocês detonarem
nas provas de cálculo 2. Então, ficando por aqui, um abraço para todo mundo. Deixe o resultado da operação nos comentários. E estou indo agora. Até a próxima.